primeira parte desse vídeo eu falei sobre as fotos, desde as fotos mais simples, né, de aves, em que a gente mostra um retrato, uma ave parada num lugar e aquele fundo desfocado, né, que são fotos bonitas, mas às vezes não são tão interessantes. E é agregando outros elementos, um pouco de expressividade, um pouco de movimento, o ambiente onde a ave está, né. Então eu vou dar prosseguimento agora falando de algumas outras imagens e o que eu busco nessas imagens para aumentar a qualidade delas, né, em termos de o que eu posso fazer para ficar diferente essa foto de ave, né, para não ser só aquele mero retrato, e o que eu fiz em cada um dos casos. Então, continuando aqui, essa foto aqui é de um martim pescador. A gente vê que ele é um detalhe na foto, porque a foto aqui é sobre o ambiente, né? Então aqui tem uma luz bonita fazendo essas bolas de bokeh, né, aqui. Ele está num galho. Em geral, o martim pescador, a maioria das pessoas faz foto dele perto da água, porque é onde ele pesca e onde ele vive, né, basicamente. Aqui ele está numa vegetação próxima, obviamente, à água, mas não tão perto da água. E eu deixei ele inserido nesse cenário. Então ele faz parte da composição da foto, mas ele aparece pequeno na imagem. Mas eu não acho que isso seja um problema, nem toda foto de ave tem que ser um close-up. Nesse caso aqui eu acho que a foto ficou muito bonita, simplesmente porque tem uma uniformidade de cores, né, o verde e amarelo no fundo, né, amarelado, e um certo contraste com a ave, né, que ela tem um vermelhinho aqui, enfim, uma luz, né, quase sempre essas fotos que são muito bonitas, são feitas num momento de luz bastante difícil, né? Mas acho que em termos de composição, essa foto é legal, eu gosto dela também. Essa foto aqui, ela é muito interessante, porque o baiano aqui, ele estava pertinho da minha casa. Eu só desci de casa e na quadra, assim, do lado tinha uma área verde lá em Brasília. E eu estava passeando com o meu cachorro e levei a câmera. Aliás, como eu tinha às vezes medo de andar com a câmera e objetiva na rua, por razões óbvias de segurança, eu levava o meu cão, que é grande e tem uma latidão forte. Então, em geral, ninguém chega muito perto. E aí eu saí com ele e eu vi que tinha alguns pássaros na grama. E eu resolvi sentar no chão e o meu cão também deitou, ele ficou quietinho. E aí eu deixei os passarinhos aproximarem. E aí foi muito interessante porque eu estava com um zoom bem forte e eu conseguia, esse pássaro devia estar, sei lá, talvez a 3 metros, mas ele é muito pequenininho, a gente vê aqui pelo tamanho, né, da grama. Eu não sei se era um filhote, talvez seja, não olhei direito se é o caso de ele ser um filhote. Mas aqui mostra exatamente onde ele vive, né, assim, a vegetação rasteira, as sementes da grama, e ele aqui no meio desse ambiente de grama, né? Então é uma ave muito pequena que se alimenta de sementes e aqui eu mostro exatamente o comportamento. Em termos de cores também e desfoque na foto ficou ótimo porque assim consegui deixar um pouco de coisas em foco, o animal também, mas ao mesmo tempo fundo, fazendo uma composição de cores bem interessante. É uma foto que eu acho legal. E o mais impactante para mim foi que nesse dia a grama estava alta, devia, né, sei lá, talvez 40, 50 centímetros ou até mais, não sei. E era uma ótima fonte de alimento, né, para pássaros como esse. E no dia seguinte eu vi que a prefeitura passou lá e zerou tudo. Então, foi a última oportunidade que eu tive de fazer a foto desses pássaros do baiano. E também, coitados, a última oportunidade deles se alimentarem lá perto da minha casa. Eles certamente tiveram que ir para outro lugar. Enfim, faz parte do cenário urbano, né, onde a gente vive. E aqui agora, no último grupo de fotos, né, não são fotos que necessariamente
eu diria que tem uma expressividade muito grande, mas são fotos em que tem um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é a paleta de cores. Então, acho que a primeira foto que eu vou colocar desse beija-flor aqui é um retrato. Mas aqui, em termos de paleta de cores, a gente vê que é uma combinação muito boa. Obviamente, a natureza já faz as combinações por ela mesma, né? Mas a gente vê que, em termos de complementaridade de cores, a gente tem um pássaro azul aqui, a cor mais rosada, né? E o verde. Essas cores, elas numa relação entre cores, elas combinam bastante, né? E aqui eu ainda consegui, nessa foto, bastante detalhe. A gente vê aqui nessas penas, né? Nessa parte mais colorida, até brilhante aqui. Muito detalhe na imagem. E aqui eu usei a Canon EOS R, que não tem aquele foco no olho, né? Então o foco devia ter pousado mais ou menos aqui, o foco automático. E a gente vê que a profundidade de campo estava tão pequena que aqui a cabeça dele já está quase fora de foco, né? Então está naquela área que a gente chama de círculo de confusão, em que a gente acha que está no foco, mas exatamente no foco não está. Então, na hora de processar essa foto, eu tive cuidado de não aumentar o contraste em tudo, mas de acentuar um pouco o contraste e a nitidez só aqui em volta do olho para parecer ainda que estava em foco, mas se a gente vê aqui já estava quase fora de foco. Agora essa parte aqui está perfeita no plano focal, essa parte aqui também do galho, e aqui está ligeiramente fora de foco. Eu acho que é porque o corpo dele estava nesse plano e a cabeça estava um pouquinho para trás. Então, mas enfim, é o tipo de foto muito, né? Assim, eu devia ter aumentado mais um ou dois stops na, sei lá, eu não lembro qual F que eu tava. Se tivesse, sei lá, F 5.6, se eu tivesse ido para F8, talvez tivesse colocado tudo em foco, né? Mas enfim, isso acontece. E é isso. Então, uma coisa que eu busquei aqui, que eu acho que eu consegui, foi essa suavidade em termos de paleta de cores, né? Essa aqui também é outra foto em que tem uma paleta de cores bastante interessante, porque obviamente é natural também, mas eu tirei essa foto bem no nível do chão, então aqui eu consigo ver a grama no primeiro plano, totalmente em foco, junto com o animal em foco. Mas a parte desfocada é praticamente uma cor uniforme, né? São variações de amarelos, marrom. E isso combina bastante com essa parte aqui do animal. E o azul azulado aqui das penas dele, esse azulado, ele na verdade é uma cor complementar a essa aqui, né? Complementar ao laranja amarelo. Então aqui eu usei o esquema complementar de cores e eu acho que cria, né, uma harmonia clássica, né, bastante pronunciada. O meu relógio Coco está batendo as horas aqui, não sei se vai dar para escutar na gravação. Vou esperar um pouquinho. Já foi. Então, essa outra foto aqui eu também acho linda. Em termos de focagem, mostra bem a vegetação. Essa foi naquela praça que eu sempre costumava ir em Brasília. Eles têm canteiros com flores durante uma certa época do ano e é exatamente na época que os beija-flores vão. Então é uma coisa garantida. Tem água, tem flores e os beija-flores obviamente aparecem por lá. Brasília talvez seja uma cidade um pouco diferente porque tem muita área verde, então é mais fácil, né? Eu fui bem naquele ano, talvez umas 10 vezes, de manhã cedo, no fim do dia, no mesmo local para fazer as fotos. E a vantagem disso é que a gente não só tem mais chances de ver o animal, mas a gente também vai aprendendo a ver o comportamento do animal, né? Então eu já sabia mais ou menos quando eles iam, o horário, quais flores eles preferiam. Havia vários tipos de flores e vários tipos de beija-flor também, várias espécies.
cada um tinha uma preferência por uma flor. E aqui eu coloquei a máquina fotográfica no modo silencioso, né, usando o obturador eletrônico, e consegui fazer algumas fotos, né? Tem aquele problema da readout speed, né, que é a leitura do sensor um pouco lenta, né, na Canon R, mas mesmo assim dava para aproveitar a maior parte das fotos, e aqui ficou bem legal. E o mais interessante aqui, já voltando a falar da paleta de cores, é que nessa foto basicamente só tem duas cores, né, o verde e o rosa. E são cores que são, na paleta de cores, elas têm uma harmonia grande, né, o verde e o rosa. Deve ser por isso que é a cor também da Mangueira, né, escola de samba, verde e rosa. Essa outra imagem aqui, que eu também adoro, porque ela, enfim, é um bicho que tem umas proporções muito legais. Quando a gente vê a garça de lado, o pescoço dela faz aquele S, né? Mas quando a gente vê de frente, a gente consegue perceber as proporções, né? E não, o animal é assim mesmo, eu não estiquei ele com o Photoshop, tá? Essa é a proporção. Só que eu tava bem no nível da água. Na verdade, estava longe dele, mas enfim, eu tava bem no nível do chão, tanto que ele olha de frente para mim, né? E foi aquele milissegundo em que ele olhou de frente e eu consegui a foto, porque na maior parte das outras fotos que eu fiz naquele momento ele estava meio de lado, então não daria esse efeito, né? Mas isso daqui é muito legal de ver a proporção. E eu quero imprimir essa foto grande para colocar numa parede aqui em casa, assim, quase que, talvez até maior do que o tamanho natural, porque eu acho muito legal essa proporção. E aqui uma coisa que eu fiz em termos de edição da foto, né? Deixa eu fazer um pequeno zoom aqui. A gente pode notar que nessa parte de cima aqui, na verdade em toda a imagem, está um pouco azulado. Esse azul, na verdade, não existe. Isso daqui enfim, eu não fiz uma foto científica, eu fiz uma foto artística, então eu incluí um pouco de azul na parte preta, mas somente na parte preta da foto. Então, só onde tem as sombras, eu coloquei um toque de azul. É um quase nada. Mas isso já dá um contraste melhor em termos do amarelinho do bico dele com o fundo. Então não fica só aquele fundo preto, mas enfim, deu um toque a mais. Essa foto eu já fiz num momento bem, já mais escuro do dia. E de novo, né, quando a ave é branca desse jeito, se a gente expõe corretamente a fotografia para não estourar o branco, o resto tudo cai numa cor escura, né? Então dá até aquela impressão de noite. Já era quase noite, mas ainda não era noite fechada. E por fim, a última foto, que eu acho que mostra bastante bem um outro beija-flor. É uma das fotos que eu também gosto muito. Foi uma foto muito difícil de fazer, essa daqui. Na verdade, eu achei que eu não tivesse conseguido. Nessa época, eu estava no Brasil há pouco tempo e eu queria fazer foto de beija-flor, porque desde que eu tinha começado enfim, a fotografar de maneira mais séria, eu não tinha tido a oportunidade de fazer uma boa foto de beija-flor. E nesse dia eu estava numa fazenda e eu escutei o beija-flor, aquele barulhinho que ele faz, e eu vi que ele estava bem alto, assim, numa árvore. Né? Ele estava visitando as flores, mas na copa. E aí, devia ser mais ou menos 11 da manhã, com uma luz terrível, porque o céu, embora estivesse nublado, estava muito brilhante. Então, o que eu fiz foi, na verdade, sobrepor a foto sem dó. E quando eu fiz a foto, ainda assim ficou tudo preto, né? Quando eu vou colocar para vocês verem. Só que na verdade, como eu fiz uma sobreexposição da foto, o céu estourou, mas tinha informação nessa parte que estava escura. E aí, com muito cuidado, eu fui aumentando essa exposição. E aí apareceram essas flores violetas, né? E essas flores violetas combinam demais, porque é um beija-flor de orelha violeta, ou seja, exatamente deu um match, né, entre o violeta das flores
o verde das folhas e o verde também do dorso do beija-flor. O fato da luz estar estourando, na verdade, foi até interessante, porque as asas dele ficaram quase transparentes, né? Então, quando eu aumentei no editor o brilho das sombras, né? Aumentei as sombras nessa imagem, simplesmente deu para ver tudo com mais perfeição, né? Deu bastante trabalho porque ele estava pouco nítido, então tive que fazer uma edição bastante cuidadosa, né? Mas foi possível recuperar. Só que tinha ficado com o fundo branco, né? Aquele fundo estouradão. Então, embora fosse uma foto bonita, o fundo estava muito estourado. Foi então que eu tive uma ideia, já que é a foto de um beija-flor violeta, eu reduzi um pouco o brilho só da parte branca e apliquei, né, adicionei um pouco de violeta. Então a gente vê, quando a gente olha até a borda do papel aqui, a gente vê que tem uma cor diferente aqui da borda, ou seja, o que eu fiz foi adicionar um pouquinho de cor nos brancos, mas para suavizar o branco da imagem e quebrar aquele excesso de branco que na verdade não combinava muito. E aí criou uma harmonia muito maior na fotografia. Então, acho que essa foto aqui encerra com um pouco de tudo que eu quis falar nesses 2 vídeos. A ideia é que a gente tente capturar uma imagem que tenha uma composição interessante. Então aqui a gente consegue ver uma planta do cerrado, uma árvore típica do cerrado. O animal fazendo um comportamento em que ele tem atitude natural dele, né? Um beija-flor procurando as flores. Eu consegui também uma paleta de cores harmônica, que é interessante. Mas nesse caso aqui, consegui uma paleta de cores harmônica. E, do ponto de vista mais artístico, para a imagem ficar exatamente como eu queria, né, como eu visualizava ela, não exatamente como ela se apresentou, eu adicionei um pouco de cor. Então, existe um componente, vamos dizer assim, artificial. Mas aí a gente tem aquela questão, né? A gente está fazendo fotos para documentar uma espécie ou a gente está fazendo fotos para serem de modo artístico e visual interessantes. Então, eu muitas vezes faço fotos pelo conteúdo artístico da foto. É óbvio que eu gosto também de documentar as espécies que eu fotografo, mas eu acho interessante também quando a gente parte, mas com muito cuidado, né? Porque assim, se a gente edita demais a foto e começa a colocar elementos estranhos na fotografia, essa fotografia perde um pouco de interesse. Mas porque ela começa a ficar muito artificial, né? Então já não é um trabalho de fotografia, mas é um trabalho de Photoshop ou de arte visual. Que é legal também, muita gente faz excelentes trabalhos de arte visual e tá valendo. Mas eu tento me manter na fotografia, então aqui fica bem na borda, né? Entre o que é a natureza, o que eu exatamente vi naquele momento, que seria o registro, né? Mas um pouquinho com um toque de um viés mais artístico, que é suavizar essa imagem, criar uma paleta de cores mais harmônica do que ela já era e um resultado estético que me agrada no final. Bom, então é isso. Acho que a ideia foi passar por todas essas fotos e tentar mostrar para vocês um pouco do tipo de fotografia de aves que eu busco. Eu não sei se todo mundo busca fazer fotos desse jeito. Eu vejo que em Brasília eu andava muito com o pessoal de um grupo de observadores de aves e para eles o mais legal era ver novas espécies, né? Então toda vez que tinha o lifer, eles falaram, que legal, eu vi pela primeira vez tal espécie. Eu sempre gostei também de ver uma espécie pela primeira vez, mas eu não tenho problema nenhum em fotografar um urubu ou então uma gaivota ou qualquer outro pássaro, um pombo que seja, né, que possa ter em qualquer lugar. Então, eu acho que eu busco sempre essa qualidade a mais, essa arte, né, na fotografia.
E aí o animal mesmo, ele é um componente importante, mas se ele é raro ou não, e se foi fotografado na cidade ou no campo, para mim talvez não mude tanto, né? Em alguns casos existe um desafio, né? Fotografar o animal no campo é sempre mais difícil e às vezes mais compensador por isso. Mas eu não me importo, às vezes, como eu falei aqui, eu vou do lado da minha casa e faço uma foto linda, né? Eu tô morando hoje num apartamento que fica na altura de copas de árvores, então volta e meia eu faço uma foto legal aqui, simplesmente chego na janela e faço a foto. Então é isso, eu acho que a ideia foi mostrar um pouco do que eu gosto em termos de fotografia de aves. Claro que é um trabalho selecionado, né? Eu mostrei só as fotos que deram certo aqui, porque se eu fosse ficar mostrando fotos que não deram certo, eu ia ficar 3 anos aqui mostrando fotos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida sobre parte técnica ou consideração, tipo, não, você não pode colocar uma cor que não existia na foto, ou qualquer coisa assim, deixe seu comentário. E, enfim, a ideia é voltar a postar no canal com mais frequência. Valeu, obrigado, até a próxima.